Primeira leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 32 a 34, 39 e 40. Moisés falou ao povo, dizendo: interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e investiga de um extremo ao outro dos céus, se houve jamais um acontecimento tão grande ou se ouviu algo semelhante. Existe, porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus, falando-lhe do meio do fogo, como tu ouviste, e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações, por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates, com um forte braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo o que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito, diante dos próprios olhos? Reconhece, pois, hoje e grava no teu coração que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que seja feliz, tu e teus filhos depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Palavra do Senhor. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 14 a 17. Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, nós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abba, ó Pai. O Espírito Santo se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Capítulo 28, versículos de 16 a 20. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidavam. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes, meus irmãos e minhas irmãs que participam conosco desta celebração,
através da Rádio Educadora de Montes Claros, meus irmãos e irmãs, telespectadores do canal 20, programa Homilia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A maior riqueza que nós temos, todos nós temos, é o batismo. Nós somos batizados. Que coisa boa, a gente pode colocar a mão no coração e agradecer. Obrigado, Senhor. Eu sou batizado. Isso significa o quê? Significa que a vida de Deus está circulando em nossa pessoa. Nós somos filhos de Deus, não é por palavra, não. Nós somos filhos de Deus por realidade. Nós realmente somos filhos de Deus. A vida de Deus, ela está circulando em nossa pessoa. Está circulando mais forte do que o sangue genético. Mais forte. O sangue Souza Lima de minha mãe, Lopes de meu pai, ele vai apodrecer um dia. Mas dessa vida que eu recebi, no batismo, você recebeu também, essa vida não apodrece. Ela joga para a eternidade. Eu gosto de falar, é uma coisa muito bonita, no reino de Deus só tem um sobrenome, Filho de Deus. Você não fala, eu sou da família tal, eu sou de tal linhagem, não. Nós só temos uma linhagem, um sobrenome, Filho de Deus. A vida de Deus plantada em nós no batismo, esta vida é o maior tesouro, é a maior riqueza que nós temos. Porque por essa vida, primeiro, nós somos filhos e podemos conversar com nosso Pai. Nosso Pai, Ele não está distante, Ele não está, não nos deixa como alienados, abandonados, Ele nos escuta. Ele nos escuta. Nós podemos conversar com Deus, conversar com nossas próprias palavras. Podemos usar orações formuladas, como o Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, outras orações bonitas que são formuladas. Mas nós podemos conversar sem precisar de procurar fórmula, conversar com o nosso jeito, conversar às vezes até sem falar, só no pensamento. Só na sintonia com Ele, nós podemos conversar com nosso Pai. Nosso Pai está perto de nós. É um Deus que nos escuta. É um Deus que nos atende. É um Deus Emmanuel. Um Deus conosco. Um Deus que está dentro da nossa história, da nossa caminhada, dos nossos sofrimentos e alegrias, das nossas lutas e vitórias, dos nossos momentos bons e dos nossos momentos difíceis. Também é um Deus conosco. Outra coisa que nós podemos fazer e devemos fazer, escutar o nosso Pai. Vamos falar com Ele, mas vamos escutar o que Ele fala. Vocês imaginem só, se para ler a Bíblia a gente tivesse que ir num lugar distante. Só pode ler a Bíblia quem for Aparecida do Norte. Ou só pode ler a Bíblia quem for a Roma. Aí seria uma dificuldade imensa. Pouca gente poderia fazer isso. Mas a palavra de Deus está ao nosso alcance. Você pode, ao deitar, ao levantar, qualquer hora do dia, qualquer momento, você pode abrir a Bíblia, procurar a palavra de Deus, o que Jesus fala, o que Jesus mostra, o que Jesus ensina, o que os profetas falam, os que os salmos cantam. Então, nós temos muita facilidade. Deus coloca ao nosso alcance, se coloca ao nosso alcance. Por isso é que a primeira leitura faz esse desafio. Procure entre todos os povos. Qual é um povo que tem um Deus tão perto, um Deus tão carinhoso, um Deus tão amável, um Deus tão acessível, um Deus tão pertinho, querendo abraçar, querendo aconchegar, querendo conviver mesmo com os seus filhos, fazendo de seus filhos realmente a sua família, o seu povo. Esse Deus que é o nosso Deus. E esse Deus que nós somos filhos dele, é um Deus de comunhão. É um Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
é um Deus que é família, é um Deus que é amor, é um Deus que é convivência, é um Deus que é relacionamento, relações, é um Deus que é comunhão profunda. Isso vem dizer para nós, entre nós também, nós somos muitos, mas formamos uma mesma família. Nós somos muitos membros, fala o apóstolo Paulo, mas formamos um só corpo, que tem Cristo como cabeça, que tem Deus como Pai, e que tem o Espírito Santo como santificador, como alma. Então, entre nós também deve haver o máximo de união, deve haver a boa convivência, deve haver a partilha entre os membros, deve haver aquele relacionamento construtivo entre todos. A festa da Santíssima Trindade nos lembra mesmo o nosso batismo, mas nos lembra fortemente, porque nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a dos Cristo foi muito claro. Como o Pai me enviou, como o Pai me deu autoridade sobre o céu e sobre a terra, eu também dou para vocês essa autoridade. Vocês vão fazer discípulos meus, todos os povos, sejam aplicados, tenham ardor missionário, tenham amor à religião, tenham amor à minha palavra, a palavra de Deus. Levem esta palavra para que todos conheçam o meu ensinamento, as minhas propostas, as grandes verdades do reino de Deus que eu revelo para vocês. Levem estas verdades para todos os povos, para todas as culturas, para todas as nações, para todas as famílias. Então, com esta consciência, meus irmãos, vamos tirar essas conclusões práticas para a nossa vida. Primeiro, valorizar bem nosso batismo. Vamos ter tempo para Deus, conversar com Deus. Vamos ter gosto de escutar a palavra dele, a Bíblia, a leitura bíblica, a leitura orante da palavra, a escuta, a acolhida no coração, o acolhimento bem consciente da palavra de Deus em nosso coração, em nossa vida. Vamos ter consciência de que somos uma família só, a fraternidade, o entendimento, o diálogo, a amizade, o bom relacionamento. Vamos ter consciência que, como filhos, nós temos um Pai que nos ama, nós devemos também obedecê-lo. Nós devemos dar uma resposta de amor ao seu amor infinito, ele tão perto, ele tão próximo, ele querendo realmente o nosso bem. Que a festa da Santíssima Trindade intensifique mesmo entre nós a união e a fraternidade. Amém? Amém. O creio em Deus Pai de hoje é o constante napolitano. Creio em um só Deus, Pai